Fala galera, vamos para as pílulas de conhecimento. Eu tomei a pílula vermelha, a pílula do conhecimento, eu tomei a pílula da resiliência, eu tomei a pílula do sucesso. Bora comigo lá, mais conhecimento para nós. Vem tomar essa pílula comigo que essa hoje tá demais. Olha só isso aqui, graduações das seringas e os tipos de oclusões que nós temos. Isso aqui gera muita dúvida, mas vamos tomar essa pílula vermelha comigo e bora lá tirar essa dúvida. Bom, vamos começar então por esta seringa aqui intrigante. Poucas pessoas sabem, mas existe sim uma seringa de 0,3 ml. Te liga aí, 0,3 ml é menos do que 1 ml, certo? Ela é uma seringa pequena, uma seringa fina, uma seringa usada para, por exemplo, medicações, por exemplo, subcutâneas, intradérmicas. Ela tem 0,3 ml de volume total que pode caber dentro do êmbolo dela, certo? Também ela tem até 30 unidades internacionais. Como ela é feita, usada para, por exemplo, fazer insulinas, né? Que as insulinas são feitas por unidades internacionais, ela tem até 30 unidades internacionais, ou seja, 0,3 ml tem 30 unidades internacionais essa seringa. Olha só, cada risquinho dessa seringa equivale a 0,01 ml. E também cada risquinho, consequentemente, equivale a uma unidade internacional. Não te perde aí, porque olha a próxima seringa. A próxima seringa que nós temos é uma seringa de 0,5 ml. Ou seja, ainda é uma seringa menor, né, menos volume do que 1 ml. 0,5 ml no total. Nesta seringa de 0,5 ml no total, ela tem até, nós conseguimos aspirar as insulinas, por exemplo, até 50 unidades internacionais. Até 50 unidades internacionais. Consequentemente, cada risquinho, cada graduação entre um risquinho e outro, entre um espaço e outro, essa seringa tem 0,01 ml de volume. E também, nesses mesmos espaços, se tem 0,01 ml de volume, consequentemente tem uma unidade internacional, certo? Logo, então, por exemplo, se eu pegasse aqui e aspirasse um volume aqui e chegasse no 20 com o meu êmbolo, eu vou estar aspirando 20 unidades internacionais, por exemplo, ou 0,2 ml. Não te perde aí. Olha só que é muito intrigante isso aqui, ó. Esta aqui é uma seringa, então, de 0,5 ml. A gente confunde demais com essa daqui, que ela tem 1 ml. Repara comigo, 0,5 ml a gente tem que ler, tem 50 unidades. E aqui, 1 ml, que é a próxima que a gente vai ver, tem 100 unidades internacionais. Elas parecem muito iguais, mas não são, e muitas pessoas confundem. E aqui, se cada risquinho vale 1 unidade internacionais, nessa daqui, cada risquinho vale 2 unidades internacionais. Então, olha a chance de erro que a gente tem. São parecidíssimas, mas não são as mesmas, certo? Na próxima aqui, então, que nós temos é, então, a seringa, aquela que eu peguei ali, de 1 ml. Ela, então, tem o volume total de 1 ml, certo? E no total dela, podemos aspirar até 100 unidades internacionais. Logo, cada risquinho que ela tem ali vale 0,02 ml. E cada 0,02 ml, olha, cada risquinho, cada espacinho ali, tem 2 unidades internacionais. Ou seja, se eu pegasse aqui esta seringa e quisesse aspirar 60 unidades, eu ia até o número 60 e aspirava. Se eu quisesse aspirar 0,6 ml, eu ia até o mesmo 60 aqui. Certo? Não te perde aí. Olha agora aqui. A próxima seringa aqui que nós temos é uma seringa de 3 ml. É mais do que 1 ml. São 13 ml no total desta seringa. Olha aqui, ó, 13 ml no total. Essa seringa aqui, nos seus 13 ml totais, certo? Cada risquinho ou espaço entre cada graduação tem 0,1 ml.
Ou seja, se aqui eu tenho 2 ml, logo aqui, neste próximo skin, eu tenho 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 e aqui é o 2,5. Ou seja, porque cada risquinho, cada espaço tem 0,1 ml, certo? Bora lá, olha essa próxima aqui. Essa próxima seringa é a seringa de 5 ml. Detalhe que nessa seringa, além de eu dizer para vocês que o volume total é de 5 ml, ou seja, maior que 3 ml, eu ainda mostro para vocês o tipo de bico que ela tem. Aquele bico nós chamamos de lure lock, que vem do inglês lock, de fechar. Ela, quando vocês verem esse tipo de bico de seringa, lure lock, lock lembra de fechar, abrir ou fechar, significa então que ela tem que girar quando tu for administrar lá no dispositivo do paciente. Tem que girar para fechar, para encaixar essa seringa. Lure lock. Essa seringa aqui tem no total de 5 ml e olha só, gente, 0,2 ml é cada risquinho, cada espaço entre elas. Ou seja, se aqui eu tenho 3 ml, neste risquinho 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 e, claro, consequentemente, o 4 ml aqui, certo? Então, essa seringa de 5 ml eu tenho 0,2 ml em cada espacinho ali. Olha só aqui agora. Essa próxima seringa, eu coloco para vocês o bico. Olha, o bico dela é diferente. Vamos lá. É uma seringa de 10 ml, ou seja, no total dela, então, conseguimos aspirar um medicamento, um volume até 10 ml, certo? E olha só, vamos primeiro falar aqui do bico dela. Olha o nome do bico aí, Lure Slip. Slip vem do inglês de escorregar, né? Ou seja, ela não tem que fechar como a lock, né? Que tem que fechar. Ela slip, ela tem que deslizar, ou seja, lá no dispositivo do paciente, quando for fazer essa medicação, né? Usar essa seringa, tu vai deslizar sobre aquele dispositivo. Tu não vai precisar rosquear como nem a lock. Então é Lure Slip, ó, tem essa biqueirinha ali, certo? Nessa seringa de 10 ml, nós também temos os risquinhos. E os risquinhos são iguais lá, as graduações são iguais às seringa de 5 ml. Ou seja, cada risquinho, cada graduação, espaço entre as graduações é 0,2 ml. Vamos tirar a prova real. Se aqui eu tenho 6 ml, 6,2, 6,4, 6,6, 6,8 e 7, como está aqui, ó. Certo? Então, 0,2 em cada espaço das graduações. Bom, nessa próxima seringa, é uma seringa ela, com a mesma biqueira Lure Slip, certo? É uma seringa de 20 ml. A seringa de 20 ml quer nos dizer, então, que a gente consegue aspirar o 20 ml no total de volume, certo? Só que, nas graduações dela, cada risquinho ou espaço entre as graduações, nós temos 1 ml. 1 ml. Olha só o que é o mesmo lado que uma seringa inteira de 1 ml. Ou seja, vamos tirar a prova real. Se aqui eu tenho 15, 16, 17, 18, 19, 20. É realmente cada risquinho ali, o espaço entre as graduações é 1 ml na seringa de 20 ml. Quero salientar para vocês também que quanto maior a seringa, quanto maior, mais calibrosa é a seringa, menor é a pressão lá para dentro dos vasos. Por isso que, por exemplo, catéteres centrais se preconiza em nós manipularmos aquele catéter, usar naquele catéter seringas de 10 ml para mais, ou seja, 10 ou 20 ml. Por quê? Quanto maior a seringa, menor a pressão. Por incrível que pareça, aquela seringa de 1 ml, essa seringa aqui fininha, pequena de 1 ml, olha só que a gente olha assim, ela tem maior pressão que uma seringa de 20, que é mais robusta, que é maior. Por quê? Porque o lumen dela, do êmbolo dela aqui, é menor. Quanto menor o lumen, maior a pressão. Quanto menor a seringa, maior a pressão. Quanto maior a seringa, menor a pressão, que é muito importante a gente saber disso aí, certo? Olha só, e aqui eu trago para vocês os tipos de oclusores que nós temos, as tampas, as tampinhas que nós temos. Aqui eu tenho uma tampa oclusora de equipo. Equipo nada mais é do que aquele extensor que vai conectado lá num frasco, né, numa bolsa de soro, por exemplo, soro fisiológico, de medicamento, enfim, e que a gente tem que depois a outra ponta conectar lá no dispositivo do paciente para fazer a infusão.
E muitas vezes acaba essa infusão, por exemplo, a gente precisa guardar, deixar no suporte, pendurado, para que esse paciente use outras vezes. Mas eu não posso deixar aberto sem tampa nenhuma. Eu tenho que colocar uma tampa oclusora naquele equipo. E a tampa oclusora de equipo é esta daqui. Esta compridinha aqui, ó. Esta tampa aqui que vai conectada lá no equipo. Ou seja, olha lá naquela pontinha lá vai a tampinha então oclusora do equipo. Não te perde essa compridinha aí. Por quê? Porque agora eu vou mostrar para vocês a tampa oclusora de dânula ou catéteres. O que acontece? Os catéteres dos pacientes também precisam ser fechados quando, por exemplo, estão heparinizados, quando estão salinizados. E também as dânulas precisam ser fechadas, a famosa torneirinha. Isso aqui é uma dânula também que nós chamamos, abre aspas, de torneirinha, parece umas torneiras mesmo. O que acontece? Num lado, sim, nós temos a tampa oclusora igual a outra que eu mostrei, compridinha, ok, mas essa vai estar conectada depois lá no paciente. E essas outras eu preciso em algum momento, muitas vezes, manter fechado, se não está tendo uma infusão contínua ali, certo? E aí eu tenho que usar esta tampa aqui, a tampa oclusora de dânula de catéter, que ela tem que, ó, rosquear. Aqui tá aparecendo um catéter, ó, por exemplo, certo? Catéter de dupla via, né? Olha aqui, 2 vias, né? E eu coloquei, então, 2 tampinhas oclusoras, então, essas de fechar, lock, de rosquear, certo? Ainda temos um outro tipo de tampa que não é comum em qualquer local que nós vamos encontrar, mas existe, vem cada vez mais tomando conta, né? São essa tampa aqui, oclusora, certo? Com membrana. É uma tampa oclusora de dânula ou de catéteres também, só que ela tem uma membrana. O que é isso, gente? Ela não tem nada que rosqueie para fechar o dispositivo. Ela fica lá, sempre lá naquele dispositivo, seja na dânula ou no catéter, e ela tem uma membrana aqui. E o que acontece? Toda vez que a gente for fazer uma medicação, a gente vai fazer a higiene correta, né? A asepsia correta deste local aqui com membrana e vamos depois encaixar diretamente a nossa seringa, seja com lure slip ou lure lock que a gente chamou, seja de rosquear ou de deslizar. Porque esta membrana protege então a entrada de micro-organismos naquele local. Mas não se esqueçam, mesmo com membrana, devemos fazer a asepsia para manter o mais limpo possível aquela região ali para evitar então sepsis, infecções, então flebites, né, que podem complicar a situação do paciente. Certo? Esse foi então mais uma pílula de conhecimento, a pílula vermelha, a pílula da resiliência, a pílula do sucesso. Eu tomei, toma essa comigo. Tchau, até a próxima!